Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, funcionários da casa, os alunos da FMU, né? Dei aula lá. No túnel do tempo, faz tempo. Doutora Janaína, desculpa interromper, não pode ficar mandando coraçãozinho para o doutor Janaína, não mandou para o Frederico que estava ali, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo, doutora? Sejam bem-vindos. Bom, eu acho que, na verdade, o tema nem seria esse, mas a fala do presidente me faz tecer aqui uma consideração. O colega Frederico propôs a extinção da ouvidoria. E o doutor Mariano veio já faz um tempo ao meu gabinete, que é o ouvidor, para dialogar sobre esse projeto. E eu disse a ele que, em parte, o colega propõe esse projeto com grande apoio, né? Hei de dizer, porque muitos parlamentares estão apoiando o colega, em virtude dos excessos do lado de lá. Porque direitos fundamentais são de todos nós. Direitos fundamentais são das vítimas, dos policiais, dos acusados da prática de crime, inocentes ou culpados, dos investigados, dos processados, dos presos. Entretanto, criou-se no nosso país, né, uma ideia de que os direitos fundamentais são apenas dos acusados, dos imputados, dos presos. Esta partidarização, não no sentido político partidário, mas essa cisão nos direitos fundamentais é que gera revolta e o desejo de extinguir esses órgãos que se apresentam como defensores dos direitos fundamentais, porém são defensores dos direitos fundamentais apenas de alguns. Ainda que indiretamente, tem a ver com o tema que eu me propus a falar aqui, não sei se eu vou ter tempo de falar sobre tudo, vou me inscrever para voltar aqui à tribuna, que é essa questão dos direitos dos grupos LGBTQI+. Né? Talvez haja outras letras já existentes ou a surgir, mas eu sempre me considerei uma defensora dos direitos, né, dos grupos LGBT, porque nunca questionei o direito à união, né, entre pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção, nunca questionei. Mas me preocupa o respeito ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Me preocupa que nas escolas as informações sejam passadas de maneira fidedigna. Me preocupa que o ativismo não invada a medicina, fazendo com que crianças sejam caracterizadas como crianças trans, e mesmo como crianças homo ou crianças hétero, ou seja, crianças sejam sexualizadas, num momento em que elas devem apenas ser vistas como crianças. Então, eu tenho me levantado, já não é de hoje, contra a antecipação destas pautas para o momento da infância. E por isso venho sendo tratada, né, como homofóbica, como transfóbica, sem ser. Na semana passada aconteceu aqui na casa um fato que eu considero assustador. Eu propus uma emenda ao projeto da colega Érica. A colega Érica propôs o projeto da transcidadania. Eu propus uma emenda proibindo os tratamentos hormonais para menores de 18 anos e as cirurgias de redesignação sexual para os menores de 21 anos. A pessoa pode concordar com o projeto da colega Érica ou não. A pessoa pode concordar com a emenda que eu propus ou não. É um direito inerente à democracia. Pois bem, houve aí uma polêmica e uma conhecida minha, que é uma mulher transexual, tá? Ela me conheceu durante a campanha, eu fazendo campanha em Santana, na rua, a deputada estadual, ela, a deputada federal, estávamos panfletando e nos conhecemos ali naquela situação. Trocamos o WhatsApp. Ela entrou em contato comigo e disse: Janaína, eu concordo com você. Eu falei: nossa, estou falando de Ana Beatriz. Falei: Ana Beatriz, você concorda comigo? Porque toda a comunidade trans está me criticando. Ela falou: não, eu concordo,
porque eu usei hormônio por muito tempo, isso afetou minha saúde, e eu convivo com muitas mulheres trans, uma comunicação só para completar, excelência, muitas mulheres trans e homens trans, adultos, que usam hormônios e têm consequências na sua saúde. Uma, inclusive, precisou amputar as pernas em função de trombose, e eu gostaria de apoiar a sua iniciativa publicamente. Eu falei, olha, Ana, eu posso conversar com o pessoal da TV Alesp para você vir aqui dar uma entrevista da sua experiência. Ela veio, nós fizemos o programa, e antes do programa ir ao ar, nós publicamos a nossa foto juntas. Foi o que bastou para essa mulher ser perseguida por dias a fio. Ela ficou 3 dias sem sair de casa de medo de ser agredida. Não pelos transfóbicos, mas pelos grupos trans que não admitiram que uma mulher trans pudesse concordar que hormônios em crianças saudáveis são ruins, é algo ruim. Ela só veio aqui e deu uma opinião. Ela foi perseguida como traidora da causa. Eu pergunto, onde é que está a intolerância? A situação chegou num nível tão grave que ela, com medo, no domingo à noite, pediu para o programa não ir ao ar. Ela falou, Janaína, se puder suspender o programa, eu acho melhor, porque eu estou com medo de sair de casa. Tamanha, né, a agressividade com que ela foi tratada. Eu telefonei na TV Alesp, solicitei a gentileza. Infelizmente, não deu tempo, o programa chegou aí ao ar, mas em razão da perseguição que ela sofreu, nós conseguimos retirar do ar. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque os grupos todos, de quaisquer que sejam as causas, precisam compreender que tem que haver alguma racionalidade, que tem que haver alguma ponderação, e que um indivíduo, por discordar de um ou outro ponto, não passa automaticamente a ser um inimigo. Né? E isso serve para a questão dos direitos fundamentais, né, estritamente falando em termos de criminalidade. Isso serve para a questão da comunidade transexual. Serve para um outro tema que está gerando problema dentro da casa, que é a situação dos criadores de animais. Teve uma madrugada que eu recebi dezenas de mensagens de criadores de animais que não aceitam ser tratados como criminosos, única e exclusivamente em virtude da atividade que desempenham em si. Veja, pegou uma cadelinha, faz a cadelinha ficar prenha o tempo inteiro, aquela tal da matriz, né? Maltratando a cadelinha, isso é uma coisa. Outra coisa é querer criminalizar a atividade em si. Isso está acontecendo aqui na casa. Então, é necessário, até para que nós possamos lutar, né, pelas mais diversas causas, de maneira justa e equilibrada, tentar ter um pouco de ponderação. O ativismo exacerbado finda sendo cruel, qualquer que seja a seara. Eu vou me inscrever e vou falar sobre o texto que eu queria comentar aqui. Muito obrigada, senhor presidente.